Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui, de frente com o Sagrado, como sempre ocorre aos sábados, às 8h30 da manhã, no canal 524 da Claro Digital, ou então lá nas redes sociais, YouTube, no próprio Google, né? Na RS Play. Lá você tem acesso a todos os nossos programas, perfeito? Bom, como sempre falamos na abertura do programa, a nossa mensagem, né? De amor, motivação, fé, para que você possa ter no nosso segmento, dos nossos orixás, a proteção, o amparo que tanto você precisa. Hoje vamos dar prosseguimento à série Orixás. Presente comigo, o meu companheiro de bancada inseparável, Eric Rolf. Bom dia, boa tarde. Tudo bem, sejam bem-vindos. Com as bênçãos de Oxalá. Axé. Com as bênçãos de Iemanjá a todos vocês. Bom, hoje falaremos sobre o orixá Obá. Para que você possa entender, né, quem é esse orixá dentro da nossa cultura, dentro do nosso segmento. Nós começamos lá com o Vará e vamos encerrar lá com o orixá num programa chamado Orixás, série Orixás, tá? Bom, Obá, certo? Obá é força, lealdade, transformação. Ou seja, o verdadeiro fundamento de Obá. Mas, Eric Rolf, vamos lá. Quem é Obá dentro da tradição iorubá e como essa divindade é compreendida no Batuque? Bom, Obá, ela é descendente de Obalufã. Então, ela está associada a essa divindade. Ela possui tabu com Dendê, ela possui, ela geralmente oferece canjica branca, né? Inhame. Então, é tabu para ela o Dendê. Por outro lado, no Batuque, já tratamos Obá com o quê? Canjica amarela, feijão fradinho, refogado no Dendê e com cheiro verde. Então, nós temos essa diferença entre a matriz iorubá e o Brasil. A Obá, ela é uma divindade que está ligada a quê? A roda da vida, a linha da vida, tudo aquilo que esteja ligado ao indivíduo, né? É importante destacarmos que isso é conceito afro-brasileiro, foi adaptação nossa, foi ali estruturado para a nossa realidade. A Obá, ela está ligada a Xangô, tá? A gente considera também que ela seja uma das esposas de Xangô. Há registros que Obá, ela seja a divindade mais, a primeira esposa de Xangô, né? E assim, tem um monte de histórias e lendas que aí vamos trazer uma divergência aqui para o programa. O Eric, podemos apontar que tu deves falar que o orixá Obá, ela tem alguma fragilidade? Devemos desconstituir que Obá é um santo de fragilidade? Olha, veja, há muitos relatos de ser uma guerreira, há muitos relatos dela ser uma divindade ali que luta, que batalha. Essa fragilidade que ocorre foi criada por conta daquele problema que falaremos mais à frente sobre a orelha dela. Mas eu entendo que é uma divindade, assim, é uma guerreira, que é uma divindade de força, né? Então, eu não entendo que ela seja assim, tão frágil, tão delicada, ali a ponto de ela perder a identidade dela.
Bom, vamos então para o Itan, né, Eric? Vamos para o Itan. E a interpretação correta do ponto de vista científico, que é do estudo, tá? Vamos lá. O Itan mais conhecido de Obá fala sobre o episódio da orelha. Como essa narrativa deve ser compreendida dentro do fundamento sem cair na interpretação superficial. Olha, por muito tempo rodou pelo Brasil, né, a diáspora brasileira informava que Obá se sentia inferiorizada, que Oxum ela era a divindade que Xangô dava mais atenção, então ela chega para Oxum para tentar descobrir o segredo. E a Oxum, muito maliciosa, diz que ela fez a comida que Xangô mais adorava, que era o amalá de orelha, né? Com a orelha dela, e ela esconde a orelha ali, etc. Bom, nós temos aí uma questão. A Obá, ela se sente ali, ela tem tanto desejo de ser ali, de se tornar a principal ou ser vista ali por Xangô com mais atenção, que ela mutila o próprio corpo para fazer ali a oferenda. Bom, essa questão é a forma que a diáspora conta. Entretanto, na matriz, os descendentes de Obá narram que Obá e Oxum, numa disputa, numa briga, estavam rolando ali, brigando, e a Oxum, ela arranca a orelha da Obá no dente. Então, durante essa briga. Numa questão dessa de divergência entre uma lenda, né, um mito sendo narrado, e outro ali sendo contado, o que é importante? A gente ouvir e considerar o mito ao qual os descendentes ou a própria vítima acaba narrando. Nesse caso, Obá. Os descendentes da Obá narram por ela esse mito. Então, o que é válido é essa questão das duas estarem brigando e a Oxum arrancar no dente a orelha da Obá. Esta é a que a gente deve considerar e atualizar ali dentro dos nossos mitos, das nossas liturgias, o que ocorreu, que essa é mais importante. Seria por isso, então, que Obá, na dança da Obá se dança com a mão na orelha? Olha, houve um aculturamento, muita coisa mudou. Nos anos 80, quando eu via essa cantiga, o pessoal dançava fazendo isso, como se estivesse com uma navalha, né? Como se estivesse afiando uma navalha ou a própria espada. Isso aí, com o tempo, a gente acabou vendo que a Obá, ela dançando ali durante os batuques, né, ela até punha a mão na orelha em alguns momentos. Mas, conforme vai evoluindo, vai mudando e etc., por influência de outras religiões, né, aqui da diáspora, o povo do batuque começou a mudar a forma de dançar, começou a mudar também a forma de fazer as representações. E uma delas foi, ao invés de fazerem esse gesto, colocarem a mão na orelha e dançarem com a mão na orelha. Não está errado, mas é um aculturamento. Na Nigéria não existe isso. Na Nigéria não existe isso. Não tem essas representações que nós fazemos aqui para preservar a cultura e para representar. Porque o que nós fazemos no batuque e outras religiões é fazer a representação dos ocorridos. Então, por isso que nós dançamos, fazemos os gestos e ali é uma representação para a preservação da cultura. Perfeito. Obá como força de lealdade e estrutura.
Obá é frequentemente associada à lealdade e à firmeza. Como esses princípios se manifestam na vida espiritual e no comportamento de quem cultua esse orixá? Veja, Obá é uma divindade que a gente usa muito ali dentro do batuque. Eu já vi pessoas chegando em casa, ou até conversando, que tinham ideia de que Obá seria um orixá ali de prateleira, que teriam que ter esse orixá, teriam que ter essa divindade ali na prateleira só para completar ali a sequência dos orixás. Entretanto, é importante destacarmos que Obá é um orixá que usam muito em questões de amor, em questões de defesa, em questões de saúde, e é um orixá muito usado no Batuque Labá. Então, veja, é importante a gente destacar que Obá, dentro da cultura ali do batuque e de outras aqui da diáspora, ela é assim, ela faz parte, ela está ali como uma divindade muito importante para tratamentos, cura, saúde e também defesa, né? Sim, Obá, geralmente se fala, né, que Obá, os filhos de Obá são passionais, porque Obá, ela é paixão, né? Nesse sentido, a estrutura emocional e espiritual também está ligada com a disciplina, com a constância do posicionamento do seu filho, por exemplo? Eu costumo dizer Essa tua posição, tu não associa muito isso aí, justamente, né? Do arquétipo, ele acaba sendo muito complicado, porque as pessoas só pegam o lado negativo e querem se justificar, querem justificar os defeitos por conta desses arquétipos, e eu acho muito errado, desculpa, mas eu entendo que, veja, o indivíduo, ele pode ter elementos ali que lembre o próprio orixá dele, como o povo de Obá, ser altivo, ser também pessoas sensíveis. Então, a personalidade da pessoa não vai ser invadida pelo poder do orixá, apesar que o orixá, ele tende a influenciar um pouco a vida da pessoa, porque ele vai tentar fazer com que aquela pessoa siga os conceitos dele. Por isso que é importante o Buri. O Buri faz com que nós nos fortifiquemos e que nós faça com que a nossa identidade tenha mais presença ali para aqueles que são iniciados, entendeu? Perfeito! Elementos rituais e culinária de Obá. Quais são os principais elementos rituais e a culinária dedicada a Obá no batuque? E o que eles representam espiritualmente? Olha, no batuque nós atribuímos espada a Obá, navalha, roda, panelas, elementos que estejam ligados ali, que sirvam como ferramentas, tá? Todos os orixás... Leme. Também o leme é possível colocar, né? Então, é importante a gente dizer que isso são conceitos nossos, criados para que os orixás tenham ferramentas ali. É possível ver na matriz a Obá com uma espada que está sempre ali próximo do assentamento dela, do ajubó dela, aonde fica ali, fica inclusive na beira do rio, ali da própria divindade. Então, veja, é possível encontrarmos espada, colocarmos também navalha, que foi atribuído. Não há registro de por que começaram a colocar navalha para Obá, mas isso dentro do batuque é muito comum encontrarmos. A culinária da Obá, diferente do que ocorre lá na Nigéria, ela tem uma diferença muito grande, ok? Aqui na matriz.
Há famílias do batuque que colocam o feijão fradinho cozido com o abacaxi ali até inteiro, sem descascar. Há famílias do batuque que cozinham canjica amarela e colocam o feijão fradinho, misturam ali e colocam fatias de abacaxi cobertas com merengue. Há famílias que colocam o abacaxi, né? Famílias não, uma família que eu vi fazer isso. Colocam o abacaxi e pegam batata cortada em tira, frita, e espetam no abacaxi. Foi uma única família que eu vi fazer isso, não ficando claro qual o fundamento ou qual intenção teria em fazer essas frentes. As frentes são o quê? Comidas que nós oferecemos para o orixá que tem ali a ver com o fundamento dela. Então, veja, tudo que está ali compondo, ele tem em algum momento uma ligação com o próprio orixá. Não há registro de que o abacaxi seja dado lá na Nigéria. Porém, no batuque é costume temperar a comida da Obá com azeite de dendê, o que não ocorre lá na Nigéria, né? Lá eles eles até oferecem milho branco, mas não colocam não temperam com azeite de dendê. Sim. Então, o seguinte, existe os principais elementos rituais, né, de Obá, por exemplo. Não existe um ritual específico para esse orixá, né? Existe toda a tradição como os demais orixás, aonde a culinária dela está ligada de uma certa forma ao que tu falou agora, né? A comida que ela come, né? Na verdade, Obá estaria ligado também à navalha, porque é falada como a Obá é Senhora da Navalha, tá? Que corta. E o Leme, que dá a direção. E que Obá, ela reinaria nas águas revoltas, com lodo, nas enchentes. Isso tem procedência? Olha, muitas divindades, e Obá é uma delas, né, estão ligadas a águas. As grandes divindades estão ligadas a águas, isso na Nigéria, tanto que ali o Ajubó dela fica inclusive ao lado do próprio rio, tá? Tem um pote com água, uma boa parte das divindades, inclusive todas as mulheres de Xangô, elas possuem um pote com água, que está sempre com água, e ali também algumas ferramentas que pertencem ao orixá. É importante a gente destacar que esses elementos, eles são replicados dentro do batuque de forma diferente, aonde tem o assentamento do orixá e uma quartinha com água. Então, a forma de representar, ela muda um pouquinho, mas preservam ali os elementos da matriz em determinados momentos. Poderia falar, por exemplo, mostrar para nós, Eric, o simbolismo dos elementos de Obá? Temos eu separei uma foto onde aparece o Ajubó, né? E tem, inclusive, se a produção Maurício puder colocar, aquele onde Produção, por favor, a foto que o Eric postou para nós. Que ele fica... Aí, Maurício, obrigado. Aí, na verdade, esse é o pote, né? A qual nós temos o pote com a água. Ali, inhame e também nós temos a banha de ori. Ali temos também o oráculo de Obá, que é um obi que é de 2 gomos, que é o oráculo de Obá. É importante destacarmos que Obá não usa Odu e não precisa, e o oráculo dela são esses obis. A outra foto, eu tenho mais detalhes ali do Ajubó, que isso, inclusive, está próximo do rio, né? Aí, as oferendas de Obá, né? E mais oferendas de Obá. E Obá de branco. Sim. Obá de branco, a roupa sim, branca. Por conta de Obalufã. Obalufã. Justamente. A gente conhece como Oxalá, mas lá Obalufã, tá?
Olha só, pessoal, olha a tradição da roupa dela ali, ó. Tem uma foto que é o próprio orixá manifestado. Eu gosto muito de usar Aí está ela. ela. Aí está ela. E o jeito dela chegar e se comunicar é muito semelhante ao batuque. E também, nesse momento, ali, um pouco após essa foto que ela manifestou, ela deixa um recado para a humanidade. Ela fala que as pessoas precisam se unir, as pessoas precisam ter mais calma e se unirem. Então, veja, isso foi importantíssimo, porque mostra que o orixá, como no batuque, o batuque preservou muito disso, o orixá se comunica diretamente com as pessoas, Sim. deixa recado, orienta, fala o que ele deseja, ele traz uma mensagem e está ali no presente na vida da gente. E tem a liberdade. O orixá do batuque, ele tem muito, ele prezava muito da matriz. Essa questão da forma dela chegar, de dar aquele rumbé e tudo mais, isso foi características que dentro do batuque foram preservadas, apesar desse lapso de tempo, que houve um rompimento com a matriz, que eles chegaram aqui, os escravos, né? Tiveram que preservar o culto, ou em segredo, ou depois difundindo para as pessoas. E foi um período de... Veja, só o batuque, nós temos praticamente 200 anos de batuque, ao qual nós estamos ali tendo mudanças o dia inteiro. E veja, o batuque preservou, o batuque tem muitos elementos, e os orixás do batuque, apesar da gente ter o segredo da ocupação, eles têm muita coisa que eles preservam da matriz, né? Tá. Tu poderia traçar uma relação para nós, Obá, dentro da nossa cultura, né, afro-gaúcha, e a Obá da Nigéria, tem alguma similaridade, alguma relação de igualdade, diferença? Pode falar? Sim, claro, claro. Importante destacarmos o seguinte, o batuque não joga produto e não precisa. A Obá não joga produto e não precisa. Tem um oráculo próprio, o batuque, tá? Eu estou falando generalizando, tá? E a Obá tem um oráculo próprio. A Obá, ela come canjica, porém, no batuque a gente tempera com dendê. Na matriz, ela come canjica sem o dendê, tá? Então, veja, o batuqueiro não precisa tirar o dendê, porque faz parte da nossa cultura. Mas é importante ele saber que a Obá, ela, na matriz iorubá, não come dendê. Obá é uma divindade ali que está ligada a Xangô. A Obá, no batuque, está ligada a Xangô também. Então, veja, nós temos muitos elementos. A Obá, no batuque, chega e dá o berro e se comunica. A Obá, na matriz, ela dá um berro, não é o ilá, ela dá um rumbé, que é uma chegada, tá, né? Bem semelhante como ocorre com o rumbé do batuque, né? Aquela chegada. E nós temos também ali a forma de se comunicarem e tudo mais, que é bem semelhante. Então, assim, o batuque não precisa mudar a sua identidade, sua forma de lidar, mas ele possui muitos elementos ali que são semelhantes. Que tem semelhança, né? Bom, agora, Eric, não sei se eu posso dizer, né, que vamos falar sobre um tabu também, né, da nossa cultura, porque nós vamos falar agora um pouquinho de fundamento, né, e tradição. Que Obá e o seu lugar na tradição. Por exemplo, pode se dar cabeça de Obá para homem? Pode. No batuque é possível, sim. Na Nigéria também é possível, tanto que Obá Idesi, ele é sacerdote de Obá e ele é descendente de Obá,
No batuque nós temos. O Jacques Dalbar não está mais entre nós, ele já faleceu já faz um tempo. Ele era filho do Luiz Carlos Auchum, neto do pai Cleão. E, assim, antigo. O Gilson Dalbar também, que a gente conhecia do Orkut e também filho de Obá. Então, no batuque nunca houve problema de entregarem homem para a cabeça de homem para Obá. Há homens iniciados, inclusive sacerdotes. Não cheguei a ver Obá na cabeça de homem, só em Obá manifestada em mulher. Isso não quer dizer que a Obá não possa manifestar em cabeça de homem. Ela pode, se for iniciada, ela pode. Isso aí é alguma informação, alguma má informação de que homem não tem cabeça de Obá ou é tabu? Isso que eu vou agora comentar, que é o seguinte: da mesma forma que o Obá, no batuque, ela é tratada no dendê e ela come canjica amarela e não branca, né? Tem uma certa diferença. No candomblé, é um tabu a mulher, o homem ser iniciado para a Obá. Ter cabeça de Obá. A mulher pode ser iniciada, né? E isso por lenda que eles contam que Obá foi violentada, isso, aquilo. Então, é ali o que eles trabalham ali dentro da religião deles. Isso, para o batuque, não é válido e não tem nenhuma ligação, tá? Então, isso ocorre realmente no candomblé. Há até uma certa, assim, eles tomam como referência aquilo que eles possuem e tentam, às vezes, ditar como que o batuque deveria ser, né? Mas o batuque não, ele tem a identidade dele, os fundamentos, e ele preservou ali da matriz vários elementos, tanto que existe homens lá, que nem o Bardeici, que ele é iniciado para Obá, inclusive ele é descendente de Obá, né? No teu entendimento, qual seria o ajuntó perfeito de Obá? O ajuntó de Obá perfeito é o que ela determinar. Porque, gente, eu costumo dizer o seguinte, eu sou de Oxalá da cabeça aos pés, eu sou de Oxalá inteiro. O babá é de Iemanjá, da cabeça aos pés. Então, a Obá, ela é ali completa. Se ela disser que eu sou orixá Obá e só quero o bará que acompanha a obrigação, axé. Se ela disser, eu desejo que seja com Xangô a passagem, axé. Se ela disser que eu desejo que seja com Oxalá, axé. Se ela que vai determinar. Vejam bem, tá, pessoal? Eu e o Eric, nós comungamos do mesmo pensamento, certo? Ou seja, existe o tabu, existe dentro do batuque, existe esse tabu realmente, né? Nós já falamos em outros programas da questão de que tal orixá não pega a cabeça, né? Que mulher não pode ter tal orixá. E o meu entendimento é junto com o Eric, tá? Para mim, não existe ajuntó que não pode ser levado a efeito. Não existe. Para mim, vai existir sempre a vontade suprema do orixá. Se ele disser que vai fazer ajuntó com Oxalá, não é eu que estou querendo, é ele que está mandando. Tá? Então, isso é uma questão que frequentemente, né, respeitando a sua opinião, respeitando o seu fundamento, tá? Nós não queremos aqui pautar uma questão do seu fundamento. Nós estamos falando de entendimento, né? Aliás, de posicionamento, né? Tanto o Eric quanto eu, nós entendemos que a juntó quem determina é o orixá. Seja, se ele combine ou não, quem determina é ele. Perfeito, Eric? Sim, porque o que ocorre, durante os anos 80, criaram um livro, um autor, tá? O Paulo Tadeu, criou o livro Nação dos Orixás, e
os fundamentos do Nação dos Orixás, aonde ele criou receitas. Por exemplo, Obá só pode fazer passagem com Chaparã ou com Xangô. Chaparã só pode fazer passagem com tal, tal, tal. Então, ele criou regras. Mas aí tem uma coisa que as pessoas não observam. Naquelas regras que foram criadas, por exemplo, Obá só faz passagem com Xangô. Mas ali, vê, Lodê com Obá. Por que Obá não pode fazer passagem com o Lodê, se o Lodê faz com Obá? Entendi. Você entendeu? Então, assim, o Avagã pode fazer com o Obá, mas por que a Obá não pode fazer com o Avagã? Então, assim, não faz sentido. Se não tem o tabu dela fazer a passagem, está na passagem, por que ela cria-se regras que não podem ser quebradas? Quando, na verdade, quem deve ditar a regra é o orixá. Claro que para isso precisa conhecer, ter fundamento. Não basta se aprontar de Bará Oxalá em um ano e já está abrindo casa ali, já saindo, se não conhece nem os orixás que foram sendo. Isso tem bastante. Você entendeu? Então, isso é uma coisa que faz o orixá da cabeça, e depois faz o segundo, depois faz o terceiro, depois vai fazendo os orixás um a um, até ir conhecendo todos os orixás e tendo ali os fundamentos, conhecendo toda a sua... tudo aquilo que pertence. Uma pergunta para você agora, Eric. Quais são os elementos mais usados no Ibá de Obá? Quais são os elementos, quais são as ferramentas que mais se usa? E quais seus significados? Olha, eu já vi muitos assentamentos de Obá feito ou em tachos de cobre, né? Ou no barro. Eu já vi elementos com o timão, né? O leme. Isso. Já vi contendo também navalha, espada, escudo. Então, veja, as ferramentas do orixá estarão ali para compor o que ele precisa para poder trabalhar. Já vi o orixá com uma espada. E é o que ela precisa, é o que ela deseja. Então, assim, não é chegar com uma lista, compre o que você achar na flora. Que eu não entendo dessa forma. Eu penso que tem que jogar, tem que ver orixá por orixá, o que ele quer, desde a cor, a qualidade, o nome, o que vai ser feito, as comidas que vão ali participar Eric, e os bichos. Mas tem algumas coisas, tem alguns elementos que nós incluímos, né, dentro das obrigações, que eu acho que também tem a ver com a ligação sincrética, né, do santo católico com o orixá do Batuque, por exemplo, né? Santa Catarina, que é Obá, né? O que personifica ela? A roda atrás dela. Iansã, a espada, né? Ogum, a espada. Então, também tem essa relação, né? Que a gente pode também conceituar, né? Que tem muita relação. Tem. Isso, assim, o sincretismo, ele entra ali como apoio, mas ele não pode ser o fundamental, a pedra fundamental, tá? Pelo seguinte, se tirarmos o sincretismo, o batuque continua. Se tirarmos o orixá e ficarmos só com o sincretismo, não tem mais batuque. Veja, uma das coisas, eu não gosto muito de falar sobre bichos e tudo mais, mas é importante a gente entrar no assunto pelo seguinte. Obá, a gente pode oferecer para ela gosta de galinha de pescoço pelado, ou aquela pulva, que é aquela cinza, tá? E oferece também cabrita, que é a cabrita moxa. Então, veja, como que se ela tem determinado bicho que ela recebe, como que nós vamos fazer
colocar Obá e outros orixás ali para comer se ela tem determinado bicho. Então, cada orixá tem o seu bicho. Cada orixá tem a cor do bicho, tem ali os elementos e ali os detalhes daquele orixá. Não é possível a gente colocar vários orixás numa vasilha, cortar e depois separar nas aves. O que vai ocorrer? O egé, ele vai perder ali a função dele de fundamentar ali aquele axé e a feitura vai ser feita nas aves que está ali separando os orixás. Então, veja, cada orixá tem que ter o seu quatupé. Cada orixá tem que ter as suas aves, sem ficar misturando, sem ficar fazendo aquela mistura que fazem, né? Perfeito. Outra coisa que eu te pergunto, aonde tu acha que Obá responde mais num trabalho? Em local ou... Não, pode ser até o local também e em que tipo de situação se usaria trabalhar com Obá? É assim, é importante a gente esclarecer que, veja, para o povo de Obá, lá na Nigéria, ela cuida de tudo, ela cuida da justiça, ela cuida do amor, ela cuida também da saúde, ela cuida de defesa, ela cuida de tudo. Então, para eles não recorrem aos outros orixás, que nem aqui na diáspora, cada um é como se fosse uma fatia de um bolo com várias fatias e cada orixá pega uma fatia. Diferente disso, a Obá, ela acaba pegando tudo. Se eu num jogo que precisa fazer uma troca ali para Obá, vamos fazer uma troca. Se der que precisa fazer uma segurança numa casa, faremos uma segurança. Se disser que precisa fazer um serviço para a saúde, faremos um serviço para a saúde. Um serviço para amor, faremos um serviço para amor. Então, ela vai atuar naquilo que ela assumir assim, durante o jogo, durante a consulta, olha, tal pessoa tem um problema, eu assumo aquele problema. Então, vamos fazer um serviço para aquela situação, entendeu? Agora, uma pergunta que está fora do nosso contexto aqui. Perfeito. Tu acha que dentro do panteão africano, da nossa cultura de 12 orixás, tá? Existe orixá para fim específico? Não, Oxalá é só para a cabeça. Não, Oxum é só para o amor. Iansã é só para o casamento. Existe essa coisa ou o orixá atua em todos os sentidos? Olha, eu vou dar o exemplo do babá. Na casa do babá, a mãe Iemanjá, ela cuida e administra de tudo. Se tiver E Oxalá na tua casa. Sim. Então, veja, é aquilo que eu acabei de explicar. Se o orixá, ele assumir, eu vou cuidar da situação ali, da parte emocional da pessoa, ele vai cuidar. Ou se ele fala, eu vou cuidar ali da saúde. Pronto. Então, o orixá, ele vai ali ter um leque gigantesco ali de axé que ele pode trabalhar e ele vai fazer. Uma coisa importante aí, essa questão dos 12 orixás. No Batuque nós temos Bará, Ogum, Oiá, Xangô, Odé, Otim, Obá, Ossém, Xapanã, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Não precisamos de 16 orixás, porque não jogamos através de Odu, não precisamos copiar os outros segmentos afro-religiosos aqui da diáspora, né, que são também diáspora e não são referência para nós. Nós temos ali os elementos. É muito interessante, às vezes, a gente olhar para a matriz e se olharmos ali para Oió, na Nigéria, ali, nós veremos que existem uma estrutura do Alafim, ali em Oió. Ele ali representa o próprio Xangô e existe o Festival de Ogum. Está tendo o Festival de Obá, está lá agora, em Oió, na Nigéria, o Festival de Oxum, o Festival de Iansã, o Festival de Iemanjá, de Obá. Então, veja, é uma estrutura religiosa que não precisa ter 16 orixás ali para copiar. Tem até menos. E por sinal, pessoal, nem precisa ter 12 orixás, centos
para ter casa de religião também. Já falamos sobre isso, né? Não é obrigatório ter 16 orixás para ter uma casa aberta, perfeito? Eric Rolfe. Esse episódio, meus amigos, ele se destaca ao apresentar Obá como força estruturadora, lealdade consciente, disciplina espiritual, dignidade feminina e não como figura de sofrimento. Tem-se dito que o orixá Obá é um orixá revoltado, é um orixá sofredor, é um orixá passional, perfeito? Ou ele ama ou odeia, que Obá é dona do mar revolto, das ondas revolto, da água revolta. Tudo isso pode ser verdade ou não, mas o que interessa, Eric Rolfe, é que não se pode aplicar esses contextos à sua pessoa para justificar que você é do orixá Obá. Estou certo ou errado? Justamente. Veja, essa questão do sofrimento, dela de ter perdido a orelha, dela se sentir ali menos vista por Xangô, não pode ser a única atribuição a qual as pessoas lidam. É que nem aquela coisa dos arquétipos, eu não concordo, entendeu? Mas é uma coisa que as pessoas precisam ver também, um positivo, algo bom, algo que seja construtivo, não só as mazelas, os pontos negativos, né? É importante também uma coisa que eu lembrei, Obá é um tabu. É muito comum na Nigéria eles usarem bebida, como o gin, ajobó, né? Nos rituais e tudo mais. É um tabu para Obá bebida, é um tabu para Obá dendê, é um tabu para Obá também os filhos de pessoas entrarem no rio, somente os que são descendentes delas que podem entrar no rio. Então, assim, existe toda uma magia ali e segredos que fazem parte do... Eric Rolfe, na tua vida, qual o significado, qual o sentido do orixá Obá? Olha, veja, eu vou dizer a partir do momento que eu trouxe esse assentamento, que eu assentei, que eu, como o Babá disse, eu abri minha casa, eu tinha 8 orixás. E depois eu fui assentando um a um até completar os orixás. E foi aos poucos, né? Obá, Odé, Otim e Obá foram os últimos que eu assentei. E veja, eu completei com a força que ela vem de proteção, de ter ali a luta por seus ideais, por, mesmo sendo enganada, continuar ainda ser o orixá, mesmo que sendo ali perdendo, sendo mutilada, ela ainda continuar a ter força. Então, eu penso que o orixá, ele entra na vida da gente como uma divindade que vai ter a sua personalidade, que vai ter ali os seus momentos ali que você joga e não sei, assim, eu costumo jogar, tem momentos que o orixá, ele não quer nem responder. Eu penso, deve estar de mau humor, ou ele deve estar assim, assado, ou aconteceu alguma coisa, ou está me dando um alerta, ou não é com ele ali. Então, assim, são divindades que estão ali no teu dia a dia, estão vivas e fazem parte do nosso batuque. Dia a dia. É. Você ficou sabendo hoje sobre orixá Obá. Independente do seu entendimento, da sua opinião, do seu conceito, para mim, Obá é um orixá tanto quanto qualquer outro dentro da minha concepção de orixá. Uma grandeza maior. Eu não distingo Bará de Oxalá e vice-versa outros orixás. Sabe por quê? Para mim todos
têm a mesma essência e o mesmo valor. Quiobá, representada pelo leme e pela navalha, ela traga para você a navalha cortando o que não é bom, limpando o seu caminho. E que através do leme, ela dê na sua vida o caminho, o equilíbrio e a direção. A todos, muito obrigado. Espero termos contribuído, eu e o Eric, para o esclarecimento, especificamente hoje, sobre o orixá Obá. Obá Xirê Exó. Perfeita saudação. Justamente, é a saudação do Batuque Exó, né? E não conseguimos ainda, até o momento, uma tradução dessa palavra, porém, a saudação dela na matriz ali em Oió é Omio. Que é mesmo de Iemanjá. Omio, as águas. As águas. A todos, desejamos eu e o Eric uma excelente semana. Sempre dizendo, fique aqui conosco, pois a sua presença é um privilégio, assim como foi um privilégio estar com você. Que Obá traga para você só coisas boas. Hoje, amanhã e sempre. Exó e axé.